Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e agora a gente continua na nossa leitura e discussão. A gente vai falar das condições ventriculares anormais que causam desvio de eixo. Então a gente viu, né, que em geral o eixo é por volta de 59 graus, mas existem algumas condições onde esse eixo vai estar alterado. Então essa angulação vai ser maior ou menor que 59 graus. E existe um padrão dentro do normal e existem condições também anormais, onde esse eixo vai ser alterado. Então vamos lá. Apesar de o eixo elétrico médio dos ventrículos ser em geral por volta de 59 graus, esse eixo pode se desviar, mesmo no coração normal, de cerca de 20 graus até cerca de 100 graus. As causas das variações normais são, em sua maior parte, diferenças anatômicas do sistema de distribuição de Purkinje ou da própria musculatura dos diferentes corações. Entretanto, várias condições cardíacas anormais podem causar desvio do eixo além dos limites normais, como se segue. Portanto, existe esse valor geral, que é cerca de 59 graus, e existe essa variação, onde o coração ainda está normal, mas essa variação pode chegar, né, de 20 graus até 100 graus, isso dentro de um normal, e essa variação ocorre principalmente por conta de diferenças anatômicas no sistema de Purkinje ou nas musculaturas, né, dos corações que são diferentes. E também existe essa alteração do eixo por algumas condições anormais do coração. E isso é o que a gente vai ler agora. Então, a gente vai ver primeiro a mudança da posição do coração no tórax. Se o coração está angulado para a esquerda, o eixo elétrico médio do coração também é desviado para a esquerda. Esse desvio ocorre 1. Ao final da expiração profunda. 2. Quando a pessoa se deita porque o conteúdo abdominal faz pressão para cima contra o diafragma. E 3. De forma relativamente frequente em pessoas obesas, cujos diafragmas, via de regra, exercem pressão para cima contra o coração todo o tempo, devido ao aumento da adiposidade visceral. Então, são algumas condições que pode haver essa mudança da posição do coração no tórax, e com isso vai ocorrer também essa alteração na angulação do eixo. Então, aqui citou 3 exemplos. No final da respiração profunda, pode haver essa mudança de posição do coração quando a pessoa se deita, ou então em pessoas obesas, que vai haver essa pressão, né? E assim vai ocorrer também essa mudança de posição do coração. E com a mudança de posição do coração, pode haver uma mudança também no eixo lá que a gente viu. Analogamente, a angulação do coração para a direita causa o desvio do eixo elétrico médio dos ventrículos para a direita. Isso ocorre 1. Ao final da inspiração profunda. 2. Quando a pessoa se levanta. E 3. Usualmente nas pessoas altas e longilíneas, cujos os corações pendem. Então aqui é o outro exemplo, onde essa angulação pode se desviar para a direita. Então deu outros 3 exemplos, que é agora ao final da inspiração profunda, quando a pessoa se levanta, e em pessoas que são com uma morfologia mais ectomorfas, né, alta e longilíneas. Então, isso pode alterar também essa posição do coração no tórax e vai ocorrer também esse desvio do eixo elétrico médio. Agora, além dessa mudança do coração, né, a mudança da posição do coração no tórax, esse eixo também pode se modificar por hipertrofia de um ventrículo, que é isso que a gente vai ver agora. Quando um ventrículo apresenta hipertrofia acentuada, o eixo do coração é desviado na direção do ventrículo hipertrofiado, por 2 razões. Primeira, existe quantidade muito maior de músculo no lado hipertrofiado do coração em relação ao outro lado. Isso faz com que ocorra geração maior de potencial elétrico nesse lado. Segunda, é necessário mais tempo para que a onda de despolarização passe pelo ventrículo hipertrofiado do que pelo ventrículo normal. Consequentemente, o ventrículo normal é despolarizado muito antes que o ventrículo hipertrofiado, e isso causa grande vetor do lado normal do coração para o lado
hipertrofiado, que permanece com forte carga positiva. Assim, o eixo se desvia em direção ao ventrículo hipertrofiado. Então, nesses casos onde há hipertrofia do ventrículo, pode haver também esse desvio do eixo. E o eixo vai ser desviado na direção do ventrículo hipertrofiado. Isso por essas duas razões citadas. Primeiro, porque o músculo nesse ventrículo hipertrofiado vai ser muito maior e o processo de despolarização nesse ventrículo hipertrofiado, como o músculo é maior, também vai demorar mais. Assim, como por esses dois motivos, o eixo vai se desviar em direção ao ventrículo hipertrofiado. Assim, ele vai apontar, em direção ao lado do ventrículo que estiver hipertrofiado, seja ele o esquerdo ou o lado direito. Falando agora da análise vetorial do desvio do eixo para a esquerda em decorrência da hipertrofia do ventrículo esquerdo. Bom, para a gente entender esse tópico, ele utiliza a figura 12.12. Que é essa figura, 12.12, que mostra o desvio do eixo para a esquerda de um coração hipertenso, ventrículo esquerdo hipertrófico. Note também o complexo QRS discretamente alargado. Então, essa aqui é a figura 12.12 e eu vou colocar ela aqui do lado para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, aqui está a figura 12.12 e nessas figuras que se seguem, eu adicionei esse coraçãozinho com essa seta, então esse coração, indicando o lado esquerdo e o lado direito. É uma adição à parte, então ela não faz parte do livro, mas eu achei que ficaria mais didático para a gente visualizar isso. Então, para a gente falar agora, e ficar mais fácil entender, eu vou deixar a imagem aqui do lado para a gente visualizar também melhor esse coraçãozinho com o indicativo do lado esquerdo e do lado direito, e o eletrocardiograma e as derivações que a gente vai observar o vetor. Então vamos lá para a análise vetorial do desvio de eixo para a esquerda em decorrência da hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então a gente vai falar de um caso onde está tendo a hipertrofia do ventrículo esquerdo. A figura 12.12 mostra as três derivações eletrocardiográficas bipolares padronizadas dos membros. Então aqui a gente tem as três derivações eletrocardiográficas, 1, 2 e 3. A análise vetorial demonstra desvio à esquerda do eixo apontando na direção de -15. Então, a gente tem aqui o vetor na ponta da setinha branca. O vetor, que é esse eixo médio desse coração em específico, que ele está na direção de -15 graus. Então, a gente lembra aqui na regra geral, em corações normais, é 59 graus, então seria mais ou menos aqui assim. E nesse coração, onde está havendo hipertrofia do ventrículo esquerdo, o vetor médio vai ser nessa direção, de -15 graus. Esse é um eletrocardiograma típico causado pelo aumento da massa muscular do ventrículo esquerdo. Nesse caso, o desvio do eixo foi causado por hipertensão, alta pressão sanguínea arterial, que fez o ventrículo esquerdo se hipertrofiar para poder bombear sangue contra a pressão arterial sistêmica elevada. Então, a gente está tratando de um caso de uma pessoa com pressão alta. Então, a pressão nas artérias está muito alta e para o ventrículo conseguir bombear esse sangue para essas artérias, esse ventrículo esquerdo precisou se hipertrofiar. Assim, o músculo do lado esquerdo vai estar hipertrofiado em relação ao direito para conseguir suprir essa necessidade dessa pessoa que está apresentando hipertensão. Ocorre quadro semelhante de desvio do eixo para a esquerda quando o ventrículo esquerdo se hipertrofia, como resultado de estenose valvar aórtica, regurgitação valvar aórtica ou várias condições cardíacas congênitas nas quais o ventrículo esquerdo aumenta, enquanto o ventrículo direito permanece com tamanho relativamente normal. Então, além da hipertensão, esse caso de hipertrofia do ventrículo esquerdo também pode acontecer nesses casos de estenose valvar aórtica, regurgitação valvar aórtica ou algumas condições cardíacas congênitas. Então, todas essas podem levar a uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Como a gente viu
que no caso de algum ventrículo hipertrofiado, o eixo vai se desviar em direção ao ventrículo hipertrofiado, então o eixo, aumentando essa figura para ficar mais fácil a nossa visualização, o eixo que antes, deveria ter 59 graus em geral e apontar em direção ao ápice, nesse caso, como o ventrículo esquerdo está hipertrofiado, ele está apontando em direção ao ventrículo esquerdo. Assim, pegando esse vetor, vamos deixar claro que aqui, essa figura foi eu que coloquei, então o comprimento desse vetor não está adequado ao comprimento que é o aqui representado, então não está proporcional. Eu só coloquei mais para a gente visualizar essa direção do vetor. Então, já que o lado esquerdo está hipertrofiado, o vetor vai apontar em direção a esse ventrículo esquerdo, por aqueles motivos que a gente viu, que o ventrículo esquerdo está com mais músculo e a despolarização do ventrículo esquerdo vai demorar mais para acontecer. Assim, o vetor vai apontar em direção a esse ventrículo hipertrofiado. Pegando esse vetor e aplicando nas derivações 1 e 3, a gente faz a leitura delas na derivação 1 e na derivação 2 e pode observar aqui a leitura. Então, na derivação 1, a gente vê que ela é bem positiva. Assim, o complexo QRS, nesse caso, está bem positivo aqui. Com isso, a gente já pode ter uma noção, se a gente visse apenas esses eletrocardiogramas, como o complexo QRS está bem positivo, a gente já tem noção de que esse vetor está apontando, nesse caso, da derivação para o lado positivo. Agora a gente pega na derivação 3, a gente visualiza na derivação 3 que o complexo QRS já está bem negativo. Então a gente vê aqui nas derivações e observa também que aqui a leitura em 3 já está bem negativa. Então, apenas fazendo essa visualização de que o vetor estaria apontando na derivação 1 para o lado positivo e na derivação 3 para o lado negativo, a gente já tem ideia desse quadrante onde esse vetor vai estar presente. Então, a gente consegue visualizar esse quadrante e assim identificar que, como esse vetor está apontando nessa direção, ele pode vir a suspeitar dessa hipertrofia do ventrículo esquerdo, já que existe essa normalidade, uma vez que a derivação está bem positiva e a derivação 3 está mais negativa. Então, com isso, a gente faz esse estudo, faz essa observação e consegue deduzir que esse vetor médio do coração está apontando para o lado mais esquerdo e assim a gente inicia as nossas hipóteses e podemos pensar que esse ventrículo esquerdo, a causa disso, pode ser o motivo desse ventrículo esquerdo estar mais hipertrofiado. Então agora a gente vai falar da análise vetorial do desvio do eixo para a direita em decorrência da hipertrofia do ventrículo direito. Então, a gente discutiu uma hipertrofia do ventrículo esquerdo e agora a gente vai discutir a hipertrofia do ventrículo direito. Então a gente vai usar para discutir isso a figura 12.3, que mostra um eletrocardiograma de alta voltagem com estenose da válvula pulmonar congênita com hipertrofia ventricular direita. Também podem ser vistos o intenso desvio do eixo para a direita e o complexo QRS discretamente prolongado. Então, essa são a figura 12.3 e esse coraçãozinho aqui novamente fui eu que adicionei a parte, só para ficar mais fácil da gente visualizar esse vetor no coração. Então, lembrando que o comprimento dele não está condizendo com a realidade, mas é só para a gente observar mais a direção para onde ele está apontando. Então, vamos lá. O eletrocardiograma da figura 12.13 mostra desvio acentuado do eixo para a direita, para o eixo elétrico de 170 graus, que é 111 graus à direita do eixo ventricular médio do QRS de 59 graus. Então, nesse caso, a gente tem o vetor que está apontando no eixo de 170 graus. Então, a gente lembra que, em geral, o normal é 59 graus, então há essa diferença de 111 graus. O desvio do eixo para a direita, mostrado nessa figura, foi causado por hipertrofia do ventrículo direito
resultante de estenose valvar pulmonar congênita. Então, a gente tem a estenose onde da válvula pulmonar, assim o sangue, né, não consegue fluir diretamente para essa artéria pulmonar. E com isso, esse ventrículo direito necessitou se hipertrofiar para conseguir vencer essa estenose valvar. Assim, houve essa hipertrofia do ventrículo direito e isso é uma formação congênita. Então, já com o nascimento, né, com o desenvolvimento do coração, se deu essa estenose valvar. O desvio do eixo para a direita também pode ocorrer em outras condições cardíacas congênitas causadoras de hipertrofia do ventrículo direito, como tetralogia de Fallot e defeito do septo interventricular. Então, outras condições que podem ocorrer também essa hipertrofia do ventrículo esquerdo, né? A tetralogia de Fallot e o defeito no septo interventricular. Então, a gente tem aqui o vetor desse coração apresentando estenose valvar pulmonar congênita, ele está apontando mais para a direita. Isso a gente vê que por estar apontando para a direita, devido à hipertrofia desse ventrículo direito. Então, o ventrículo direito está com um aumento no seu músculo e com esse aumento no músculo, o tempo também para despolarização nesse ventrículo direito aumenta. Com o aumento do tempo, esse vetor, esse eixo, né, do vetor médio vai apontar para o ventrículo direito. Assim, a gente pega nesse vetor, a gente pode aumentar essa imagem para ficar mais fácil de visualizar. Então, a gente pegando esse vetor, né, e aplicando nas derivações 1 e 3, a gente vai ter essas leituras eletrocardiográficas. Então, a gente observa aqui que na derivação 1, esse vetor já se deu bem negativo. Então, a gente observa aqui o complexo QRS, nesse caso, está bem negativo. Então, é uma observação importante da gente ver, que a gente já pode suspeitar de alguma normalidade nesse coração. Aqui, em 3, a gente observa já, né, que a derivação desse eixo em 3 já se dá positivo. Então, a gente visualiza aqui, em 3, essa leitura do complexo QRS positiva. Então, a gente tem essa noção de que na derivação 1 o eixo está bem negativo. Né? Então, a gente visualiza que é uma valoração bem negativa nesse exemplo. E em 3 está bem positivo, razoavelmente positivo, a gente já pode imaginar que esse vetor está entre os eixos, né, 1 e 3 nesse quadrante. Então, observando assim, a gente já tem noção de que esse vetor está apontando, pode estar apontando mais em direção ao ventrículo direito. E aí a gente já inicia as nossas hipóteses do que pode estar causando essa hipertrofia do ventrículo direito, já que esse vetor está apontando para o ventrículo direito. Então, visto isso, agora a gente vai para os bloqueios de ramo causa defeito de eixo. Então, quando há algum ramo ali desse sistema de condução que apresenta algum bloqueio, então a condução, né, esse potencial não se propaga diretamente por algum ramo desse sistema de condução, isso também pode gerar esse desvio de eixo. Então, se o sistema de condução não estiver agindo adequadamente, pode ocorrer também um desvio de eixo. Normalmente, as paredes laterais dos dois ventrículos se despolarizam quase ao mesmo instante, porque os ramos esquerdo e direito do sistema de Purkinje transmitem o impulso cardíaco de forma quase simultânea para as duas paredes ventriculares. Então, ter essa noção que esse sistema de condução de Purkinje ele vai espalhar esse potencial para que os ventrículos se contraem de forma praticamente simultânea. Então, em corações normais, né, via de regra, esses ventrículos vão se contrair de forma bem simultânea, então bem próximo de ser os dois bem juntinhos ali ao mesmo tempo. Como resultado, os potenciais gerados pelos dois ventrículos, nos dois lados opostos do coração, quase se neutralizam mutuamente. Então, como está, né, esse processo de despolarização
vai ocorrer ao mesmo tempo, durando o mesmo tempo, nos dois ventrículos, então como está ocorrendo ali ao mesmo tempo, eles podem praticamente se neutralizar, já que está ocorrendo nos dois ventrículos. Mas, se um dos maiores ramos do feixe estiver bloqueado, o impulso cardíaco se espalhará pelo ventrículo normal muito antes que pelo outro. Então a gente tem aqueles ramos direito e esquerdo do sistema de Purkinje, e se um desses ramos estiver bloqueado, o ramo que está normal vai levar a condução para o ventrículo, né, primeiramente, e esse ramo que está bloqueado vai demorar mais para esse estímulo do potencial de ação chegar. Assim, a despolarização dos dois ventrículos fica muito longe de ser simultânea e os potenciais de despolarização não se neutralizam mutuamente. Como consequência, ocorre desvio do eixo como se segue. Então, a gente observando isso, a gente vê que se um dos eixos estiver bloqueado, o eixo que está normal vai levar o potencial primeiramente para aquele ventrículo onde o eixo está normal, e para o ventrículo onde está bloqueado vai demorar mais para esse potencial chegar. Assim, a despolarização dos dois ventrículos não vai ser simultânea e isso vai levar também a um desvio do eixo. E existem, a gente vai estudar alguns desvios de eixos específicos. Então, um bloqueio do eixo direito, um bloqueio do eixo esquerdo. Então, dito isso, agora a gente vai entrar na especificidade do bloqueio de cada um dos ramos. Então, o bloqueio do ramo direito e o bloqueio do ramo esquerdo. Para isso, novamente, a gente vai utilizar essas figuras, lembrando que o coraçãozinho fui eu que adicionei a parte para ficar mais fácil da gente visualizar. E com isso, a gente poder estudar. Então, a gente vai estudar a imagem aqui do lado, com o texto desse lado aqui. E primeiramente, a gente vai falar da análise vetorial do desvio do eixo para a esquerda no bloqueio do ramo esquerdo. Então, em caso de bloqueio do ramo esquerdo desse sistema de Purkinje, vai ocorrer um desvio do eixo para o lado esquerdo. Quando o ramo esquerdo é bloqueado, a despolarização cardíaca se espalha pelo ventrículo direito com rapidez 2 ou 3 vezes maior que pelo ventrículo esquerdo. Então, houve um bloqueio nesse ramo esquerdo e o ramo direito está normal. Portanto, a condução no ramo direito chegando para o ventrículo direito vai ser normal, sendo 2 a 3 vezes mais rápida que no ventrículo esquerdo que está bloqueado. Consequentemente, grande porção do ventrículo esquerdo permanece polarizada por até 0,1 segundo após o ventrículo direito ter sido totalmente despolarizado. Assim, como o ventrículo direito recebe esse estímulo primeiramente, ele vai ser inicialmente despolarizado e o ventrículo esquerdo ainda permanece polarizado um tempo até que esse estímulo chegue, já que esse ramo esquerdo está bloqueado. Assim, o ventrículo direito passa a ser eletronegativo, enquanto o ventrículo esquerdo permanece eletropositivo durante a maior parte do processo de despolarização. E um grande vetor se projeta do ventrículo direito em direção ao ventrículo esquerdo. Então, ter noção disso, já que o ventrículo direito se despolarizou inicialmente, já que o ramo direito não está bloqueado, então ele adquire primeiramente uma carga eletronegativa. Como o ventrículo esquerdo ainda está polarizado, ele ainda permanece com essa carga eletropositiva. A gente lembra que a gente estudou nesse capítulo que o vetor vai apontar sempre em direção positiva, então surge esse vetor apontando, com sua base, no ventrículo apontando para o ventrículo direito e a sua ponta apontando para o ventrículo esquerdo, que ainda está polarizado, já que essa onda de despolarização vai demorar mais chegar, já que nesse caso está havendo um bloqueio do ramo esquerdo. Em outras palavras, ocorre desvio acentuado do eixo para a esquerda de cerca de menos 50 graus, porque a extremidade positiva do vetor aponta na direção do ventrículo esquerdo. Isso é mostrado na figura 12.14, que apresenta um típico desvio de eixo para a esquerda, resultante do bloqueio do ramo esquerdo. Então, a gente tem aqui a figura 12.14, como desvio do eixo para a esquerda, causado por bloqueio do ramo esquerdo. Note também o complexo QRS muito prolongado. Então, a gente visualiza aqui que
na derivação, a gente tem uma leitura positiva, né? Então a gente tem esse complexo QRS aqui positiva. E na leitura, na derivação 3, a gente tem esse complexo QRS negativo. E a gente visualiza esse prolongamento que existe no complexo QRS. Esse prolongamento por quê? Porque, primeiramente, porque essa despolarização não está ocorrendo de forma simultânea. Então, primeiramente, o ventrículo direito se despolariza para depois o ventrículo esquerdo se despolarizar. Então, esse tempo de despolarização vai ser um tempo mais prolongado. Então, na leitura eletrocardiográfica, isso vai apresentar também com esse complexo QRS muito prolongado. E o vetor apontando para o lado do ventrículo esquerdo, já que esse ventrículo esquerdo vai demorar mais para ser despolarizado. Então, aqui também a gente visualiza, né? Em 1, a gente tem a leitura positiva, em 3, uma leitura do complexo QRS negativa e esse prolongamento existente decorrente dessa não despolarização simultânea dos dois ventrículos. Então, o ventrículo esquerdo vai demorar mais para se despolarizar, já que o ramo esquerdo está bloqueado. Além do desvio de eixo, devido à lentidão da condução do impulso quando o sistema de Purkinje está bloqueado, a duração do complexo QRS é muito prolongada em decorrência da extrema lentidão da despolarização no lado afetado do coração. Isso que a gente falou, né? Esse complexo QRS vai ser mais prolongado, já que esse tempo de despolarização vai ser maior, já que o ventrículo direito se despolariza e depois o ventrículo esquerdo vai se despolarizar devido a esse bloqueio. Pode-se ver isso ao notar a largura excessiva das ondas QRS na figura 12.14. Isso é discutido com mais detalhes adiante nesse capítulo. Esse complexo QRS extremamente prolongado diferencia o bloqueio dos ramos de ramo do desvio causado por hipertrofia. Portanto, assim que a gente vai diferenciar, né, já que as leituras vão ser semelhantes, né, na direção do vetor no caso de hipertrofia do ventrículo esquerdo e no caso de bloqueio do ramo esquerdo, a gente vai diferenciar essas duas anormalidades por esse prolongamento do complexo QRS. Então, no caso de bloqueio do ramo, o complexo QRS vai estar mais prolongado do que no caso de hipertrofia do ventrículo esquerdo. Só para título de comparação, então, eu coloquei aqui nesse lado a figura 12.12 e desse lado a figura 12.14, e aqui é o caso onde houve o processo de hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então a gente vê que o prolongamento do complexo QRS aqui não é acentuado, e aqui nesse caso é o caso que a gente discutiu de bloqueio do ramo esquerdo. Então a gente vê que há um prolongamento nesse complexo QRS devido a esse tempo de despolarização ser mais prolongado. Então, com isso, a gente pode diferenciar essas duas anormalidades devido a esse prolongamento no complexo QRS. Agora a gente vai falar, utilizando a figura 12.15, da análise vetorial do desvio do eixo para a direita no bloqueio do ramo direito. Então, a gente discutiu, né, lá atrás, no tópico anterior, o bloqueio do ramo esquerdo, e agora a gente vai ver o bloqueio do ramo direito, e quando há esse bloqueio do ramo direito, ocorre um desvio para a direita também. Quando o ramo direito é bloqueado, o ventrículo esquerdo é despolarizado muito mais rápido que o ventrículo direito. Então, o lado esquerdo dos ventrículos fica eletronegativo até 0,1 segundo antes do direito, que é o contrário do que a gente discutiu no tópico anterior. Então, aqui, nesse caso, o ventrículo esquerdo vai se despolarizar primeiro e o ventrículo direito ainda vai permanecer polarizado por um tempo devido a esse bloqueio. Assim, se desenvolve grande vetor com sua extremidade negativa na direção do ventrículo esquerdo e sua extremidade positiva na direção do ventrículo direito. Então aqui tem um coraçãozinho de exemplo, com sua extremidade negativa do vetor
para o lado do ventrículo esquerdo e aponta, né, então, a extremidade positiva para o lado do ventrículo direito. Em outras palavras, ocorre intenso desvio do eixo para a direita. Na figura 2.15, é mostrado um desvio de eixo para a direita causado por bloqueio do ramo direito e seu vetor é analisado nessa mesma figura com um eixo de cerca de 115 graus no lugar dos 59 graus normais. O complexo QRS alargado é decorrente da condução lenta. Então a gente tem aqui a figura 12.15 e a gente faz o estudo novamente desses vetores. Então a gente pode observar aqui o vetor existente devido a esse bloqueio do ramo direito. Então a gente pega esse vetor existente e faz as derivações dela em 1 e em 3. Então a derivação em 1 a gente visualiza que está um pouquinho negativa, então a gente tem esse complexo QRS pequeno e um pouco negativo, e a gente vê que a porção, né, da derivação 3 está bem maior e bem positiva. Então aqui na derivação 3 a gente tem um complexo QRS bem grande e também bem voltada, né, acima da linha de eixo zero, então bem positivo. E a gente vai diferenciar isso do mesmo jeito que a gente diferenciou o bloqueio do ramo esquerdo da hipertrofia do ventrículo esquerdo, a gente vai diferenciar esse bloqueio do ramo direito da hipertrofia do ventrículo direito devido a esse prolongamento existente. Então, existe esse prolongamento porque o ventrículo esquerdo, nesse caso, está atuando normalmente, já que o ramo esquerdo está agindo normalmente, e o ventrículo direito vai demorar um tempo maior para se desflorizar, já que o ramo direito está bloqueado. Assim, existe esse prolongamento. Então, esse tempo de desflorização vai ser maior, já que ele não vai ocorrer simultaneamente nesse caso. E isso vai gerar essas leituras eletrocardiográficas, e é assim que a gente consegue diferenciar a hipertrofia do ventrículo direito do bloqueio do ramo direito. E com isso, a gente encerra mais um vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar nossa leitura e discussão. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou comentário pode ser feito lá no nosso Instagram ou aqui na barra dos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.